Trabalho sobre religião, conflito e tolerância de Max Weber, apresentado por Marina Lacerda, Eduarda, Isabelle Quixaba e Ana Carolina. Quem foi Max Weber? Max Weber foi um sociólogo, economista e filósofo alemão que viveu entre 1864 e 1920 e é considerado um dos principais fundadores da sociologia moderna, junto com os pensadores como Karl Marx e Emile Durkheim. Ele queria entender como as pessoas agem dentro da sociedade e o que influencia essas ações. Para Weber, as atitudes das pessoas são influenciadas por valores, crenças, cultura e interesses. Por isso, ele criou o conceito de ação social, que explica que muitas das nossas ações levam em conta outras pessoas e o contexto social em que vivemos. Assim, Weber buscava entender não só o que as pessoas fazem, mas também o motivo e o significado por trás dessas ações. A religião, na visão de Weber, é uma força social muito importante, pois pode influenciar a forma como as pessoas vivem, trabalham e se organizam na sociedade. Ele acreditava que as crenças religiosas ajudam a dar sentido à vida e também orientam as decisões e o comportamento das pessoas. Um dos seus estudos mais conhecidos está no livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, em que Weber explica que algumas ideias do protestantismo incentivam o trabalho duro, a disciplina e o hábito de economizar dinheiro. Segundo ele, esses valores contribuíram para o desenvolvimento do capitalismo em alguns países. Assim, Weber mostrou que a religião não influencia apenas a fé das pessoas, mas também pode impactar a economia, a cultura e a organização da sociedade. Bom, irei falar sobre religião e conflito. Na perspectiva de Weber, a religião pode ser uma fonte de conflitos quando diferentes grupos disputam poder, reconhecimento ou estado na sociedade. O conflito pode surgir quando há indisposição de crenças, intolerância ou quando a religião se mistura com interesses políticos. Além disso, divergência entre outras doutrinas e práticas religiosas podem gerar tensões sociais. Assim, a religião pode tanto unir quanto dividir, dependendo do contexto histórico e social em que está inserida. Religião e tolerância. Max Weber ele analisou que, com a modernidade e o processo de racionalização da sociedade, ocorreu uma maior separação entre a religião e a política. Com o surgimento do Estado moderno, o governo ele passou a garantir que cada pessoa tenha o seu direito de escolher sua religião ou até mesmo não seguir nenhuma. Essa separação fortaleceu a liberdade religiosa e ajudou a diminuir conflitos religiosos dentro de uma sociedade, como perseguições, etc. Dessa forma, a tolerância religiosa se torna um princípio fundamental para que pessoas de diferentes crenças possam conviver de maneira pacífica e respeitosa. A perspectiva de Max Weber sobre a religião é diferente da de outros importantes sociólogos. Por exemplo, Karl Marx, ele acreditava que a religião funcionava como meio de dominação, que contribuía para a manutenção das desigualdades na sociedade. Já Emile Durkheim entende a religião como um elemento de integração social, que era capaz de fortalecer os laços e a união entre as pessoas. Weber, por outro lado, adotava uma visão mais interpretativa, procurando entender de que maneira as crenças religiosas influenciam o comportamento dos indivíduos e o processo da mudança histórica. Agora irei dar exemplos contemporâneos. Bom, um exemplo atual na relação entre a religião, conflito e intolerância pode ser observado no Brasil, onde ainda existem casos de intolerância religiosa, principalmente contra as religiões de matriz africana. Esses conflitos mostram que a religião pode ser usada como uma forma de exclusão ou preconceito. Por outro lado, a Constituição brasileira garante a liberdade religiosa, assegurando que todas as formas de religião tenham o direito de praticar a sua fé. Isso demonstra que, embora a religião possa gerar conflitos, também pode coexistir em um ambiente de respeito e tolerância quando há leis e valores democráticos que protegem a diversidade. Conclusão. Segundo Max Weber, a religião exerce grande influência na sociedade, pois pode moldar comportamentos, valores e até a organização social. Em alguns casos, quando está ligada em disputa de poder ou intolerância, ela pode gerar conflitos entre grupos. Porém, quando existe liberdade religiosa, separação entre Estado e religião, a religião também pode contribuir para uma convivência pacífica entre diferentes pessoas, com diferentes pensamentos, diferentes religiões, diferentes culturas. Por isso, as ideias de Weber ainda são importantes para entender os desafios e as possibilidades da convivência religiosa na sociedade atual. Então,
Max Weber ele criou ideias que são primordiais na convivência das pessoas, que é sempre respeitar a religião alheia e não dar palpite na religião das pessoas e cada um ter a sua fé, a sua crença no que quer.